Sem muito dinheiro, só pude alugar um quarto compartilhado. Quando descobri que os 7 colegas de quarto eram todas mulheres, meu coração estava cheio de receio e hesitação, mas não consegui resistir à tentação do aluguel barato. Todo o sul da cidade, 4 quartos e 2 salas, com varanda. Aluguel mensal de 1.200. Esse preço nesta cidade é quase um sonho. Eu confirmei 3 vezes. Até suspeitei que fosse um esquema de pirâmide. O corretor garantiu que era barato. Porque há muitos colegas, dividindo fica nesse preço. Perguntei mais uma coisa. Como são os colegas? O corretor sorriu. São todos jovens trabalhadores sérios. São muito educados, pode ficar tranquilo. Ele não mencionou o gênero. Eu também não perguntei. Esse foi meu primeiro erro. Na época, pensei. Vários colegas, tudo bem. Cada um cuida da sua vida, sem incomodar os outros. A vida é assim, a gente se vira. Até o dia da mudança. Eu, arrastando minha mala, fiquei na porta e vi no sapateiro 7 pares de saltos altos arrumados, 3 tênis, 2 chinelos felpudos e um chinelo de algodão com estampa de garota de anime. Nenhum par era masculino. Lentamente, virei a cabeça e olhei para o corredor. A placa de saída de emergência no final. Pensei seriamente por 3 segundos se deveria fugir. Nesses 3 segundos, a porta se abriu de dentro. A mulher que abriu tinha cerca de 26 ou 27 anos, vestia uma camisa preta. Cabelo preso impecavelmente, toda ela parecia um bisturi recém-tirado do congelador. Ela me examinou de cima a baixo. Aquele olhar ainda me é vívido na memória, como se ela estivesse examinando um rato que entrou por engano num café de gatos, avaliando se deveria eliminá-lo ali mesmo. Você é o novo? Sim, me chamo. Sei como se chama, está no contrato, ela me interrompeu. Troque os sapatos, ela apontou para um par de chinelos descartáveis azuis na porta, novinhos. O plástico ainda estava fechado, obviamente preparado para mim com antecedência. Mas a atitude dela ao preparar esses chinelos mais parecia bem-vindo, novo colega de quarto do que não suje o chão com seus sapatos. Entre, ela se virou e saiu, os saltos altos batendo no chão. Cada batida parecia dizer, sem conversa fiada. Esse foi meu primeiro encontro com Liu Huiyan. Só depois soube que ela era a sublocadora deste apartamento compartilhado, diretora de uma empresa de internet. Reconhecida como a chefona do apartamento. Mas na hora só tive um pensamento. A aura dessa mulher daria para abrir 3 funerárias. No sofá da sala estavam sentadas 5 garotas. Em várias posições. Uma garota de cabelo curto com top esportivo estava fazendo rosca direta com halteres. As linhas musculares dos braços dela eram mais definidas que as minhas. Ela me olhou, sorriu e disse: Opa, chegou um homem. Quantos quilos consegue levantar? A mala tem 20 quilos, conta. Até que não é mal. Ela trocou o haltere para outra mão. Melhor que o último candidato. Aquele cara nem conseguia carregar uma caixa de água mineral. Esta é Bai Ningbin, instrutora de fitness. Só depois descobri que ela não estava testando minha força, estava realmente avaliando se eu poderia ajudá-la a carregar proteína em pó. Num canto do sofá, encolhida, uma garotinha com um iPad no colo, como se quisesse se enfiar dentro da almofada. Acenei amigavelmente para ela. Ela fez levantou o iPad para cobrir o rosto. Na tela do iPad, uma ilustração pela metade, um gato redondo. Esta é Shen Youshu, ilustradora freelancer, paciente com fobia social em estágio avançado. Nas 2 semanas seguintes, a frase mais longa que ela disse para mim foi, máquina de lavar. Bom, perto da janela estava sentada uma garota bem arrumada, bebendo café. O olhar dela para mim tinha uma arrogância inata, como se eu não estivesse me mudando para morar, mas sim me candidatando a mordomo. Em qual quarto você vai ficar? O corretor disse que é o pequeno no fundo. Ah, aquele separado do depósito, ela disse com indiferença. O isolamento acústico é ruim. Eu fico no quarto ao lado. Se você roncar, vou reclamar. Não ronco. Tomara. Shell rongiu, uma herdeira rica, do tipo que fugiu de casa para experimentar a vida. O pai dela poderia comprar o prédio inteiro com um telefonema, mas ela insistiu em morar num apartamento compartilhado. O motivo? Quero experimentar a felicidade das pessoas comuns. Se ela experimentou ou não, não tenho certeza. Mas ela com certeza experimentou com sucesso os problemas das pessoas comuns, como não conseguir o banheiro. Do outro lado da mesa de centro estava sentada uma garota gentil de óculos, corrigindo algum documento. Ela ergueu a cabeça e sorriu para mim. Não fique nervoso. Todos são fáceis de lidar. Fez uma pausa de 1 segundo, na maior parte do tempo. Li Xia, conselheira de uma universidade, a única pessoa normal na casa compartilhada. O tempo acabou provando que a normalidade dela era apenas uma farsa. Ela era a mais fofoqueira do grupo,
E a que fazia isso de forma mais silenciosa. Olhei ao redor. Não eram 7 colegas de quarto? Como é que um apartamento de 4 quartos e 2 salas nos acomodava? Li Shi explicou sorrindo. No quarto principal, eu e Ruian ficamos. No quarto secundário, ficam Ningbin e Ronjil. O quarto enorme com varanda foi reformado com 3 camas, onde ficam Suzy Zhou, Shen Youshui e Ye Qianshui. Quanto a você, é aquele depósito. E as outras 2? Perguntei. Suzy Zhou está no quarto jogando videogame, disse Li Xia. Já está há 3 dias sem sair. Ye Qianshui está dormindo, complementou Bai Ningbin. Ela geralmente acorda às 4 da tarde. Eram 11 da manhã. Gravei silenciosamente essas 2 informações. No fundo, um novo frio na barriga sobre a vida de república que estava por vir. Liu Ruian saiu do quarto, com uma pilha de papéis na mão. Não era uma folha, era uma pilha. Ela colocou os papéis na mesa de centro, produzindo um som abafado. Pá. Este é o regulamento da República. 5 páginas, 37 cláusulas. Leia agora. Depois de ler, assine. Peguei o documento e folheei. Primeira cláusula. Limpeza das áreas comuns em rodízio diário. A escala está na geladeira. Não é permitido se esquivar por qualquer motivo. Justo. Sétima cláusula. Uso do banheiro mediante agendamento. Horário de pico da manhã, 7 horas às 8h30. Limite de 15 minutos por pessoa. Multa de 5 yuans por excesso. Um pouco severo, mas compreensível. 15ª cláusula. Gerenciamento de zonas na geladeira. Um compartimento por pessoa, sem invasão. Alimentos devem ser etiquetados com nome e data. Alimentos não consumidos por mais de 3 dias serão considerados recurso público. Essa cláusula era interessante. 21ª cláusula. Proibido fazer barulho nas áreas comuns após as 23 horas. Infratores ficam responsáveis pelo café da manhã de todos no dia seguinte. Sanção econômica. 25ª cláusula. Após usar a cozinha, deve-se deixá-la em ordem em até 30 minutos. Exaustor. Fogão e pia estão incluídos. Pode cozinhar, mas pode também cozinhar e fingir que nunca cozinhou. A redação dessa cláusula me fez sentir que alguém já tinha antecedentes. 28ª cláusula. A temperatura do ar-condicionado nas áreas comuns é fixada em 26 graus. Não é permitido ajustar sem autorização. Se houver objeção, submeter pedido por escrito. Só pode ser alterado após aprovação por votação de todos os membros. Um sistema de votação para a temperatura do ar-condicionado? Isso já não é uma república, é um experimento democrático. 30ª cláusula. Visitas do sexo oposto devem ser comunicadas com 24 horas de antecedência no grupo, e é proibido pernoite. 31ª cláusula. É proibido desenvolver qualquer tipo de relacionamento além do de colegas de quarto entre os membros. Levantei a cabeça e olhei para Liu Ruian. Ela me encarou sem expressão. 31ª cláusula. Preste atenção. Ver e lembrar são 2 coisas diferentes. Lembrei. Lembrar e cumprir também são 2 coisas diferentes. Assinei na última página. Senti que não tinha assinado um contrato de aluguel, mas sim um contrato de servidão. Bai Ningbin murmurou ao lado. Não se preocupe. Ela é assim. A versão anterior do regulamento tinha 52 cláusulas. Esta já é uma versão resumida. Não achei isso um consolo. Na primeira semana de mudança, vivi como um espião. Acordava às 6h45, terminava a higiene antes das 7 horas, deixando o banheiro para as senhoras no horário de pico. Ao preparar o café da manhã, deixava a cozinha impecável, sem deixar nenhum vestígio, como se nunca tivesse existido. Quando encontrava colegas no corredor, mantinha o olhar reto, acenava com a cabeça e sorria. Passava rapidamente, sem nunca parar, especialmente quando encontrava Bai Ningbin, que acabará de tomar banho enrolada numa toalha. A velocidade com que virava o pescoço era digna de uma competição de ginástica. À noite, voltava para meu quartinho. Fechava a porta, lia, colocava fones de ouvido. Reduzia minha presença. Meu objetivo era claro, ser um fantasma qualificado. Encontrei Suzy Zhou no corredor, que tinha acabado de acordar. Ela flutuou para fora do quarto de pijama, com o olhar vago. Parecia um zumbi ambulante. Quando passou por mim, não me viu de jeito nenhum. Não era ignorar, era realmente não ver. Os olhos dela estavam abertos. Mas a alma claramente ainda estava deitada na cama. Ela foi direto para o banheiro. 3 segundos depois, um grito veio de dentro. Acontece que Bai Ningbin estava tomando banho lá. Fiquei parado no corredor. Ao ouvir a porta do banheiro ser arrombada, Suzy Zhou saiu tropeçando, enquanto Bai Ningbin gritava lá de dentro. Suzy Zhou, você está cega? A porta não estava trancada. Você não viu? Suzy Zhou se apoiou na parede. Finalmente recuperei a alma.
Achei que não tinha ninguém. Você sempre acha. Eu me retirei silenciosamente para o meu quarto e decidi bater 3 vezes antes de usar o banheiro daquele dia em diante. Quinto dia. Algo ainda mais emocionante aconteceu. Às 3 da manhã, toda a república foi acordada por um grito. Era a voz de Liu Huyan, exceto por Suzy Zhou, que estava morta de sono, e Ye Qianshui, que cultivava a imortalidade com fones com cancelamento de ruído. Os outros saíram dos quartos e encontraram Liu Huyan em cima do sofá da sala. Em cima do sofá, apontando para o canto da parede, com o rosto pálido. Uma barata. Uma barata do sul, com cerca de 2 centímetros, estava simplesmente deitada no canto, as antenas se mexendo. Como se dissesse, olá. Bai Ningbin foi até lá e a matou com uma pisada. Tudo em menos de 3 segundos. Liu Huyan ficou mais 10 segundos em cima do sofá antes de descer. Depois de descer, ela ajeitou o pijama, limpou a garganta e varreu com o olhar todas as colegas de casa que tinham testemunhado a cena. Ninguém pode contar. Claro que não, claro que não. Li Xia disse, sorrindo. Enquanto isso, seus dedos digitavam freneticamente no celular, escondidos atrás das costas. Eu soube depois que ela mandou aquilo para o grupo das amigas. A legenda era, registro do degelo do iceberg. Esse objetivo foi por água abaixo no 8º dia. Naquele sábado, a causa de tudo foi uma tal de atualização do sistema do aplicativo de delivery. A região inteira ficou fora do ar. Às 2 da tarde, Suzy Zhou saiu do quarto correndo. Foi a primeira vez que a vi pessoalmente. Cabelo preto liso e bagunçado, olheiras mais escuras que as de um panda. Vestindo uma camiseta oversized com a frase "Não fala comigo". Ela foi descalça até a sala, segurando o celular, com uma voz que carregava um desespero de fim do mundo. O delivery caiu. Xiao Hongjiu estava passando esmalte. Pede em outro aplicativo. Os outros também caíram. Todos caíram? Então vamos comer fora. Está chovendo torrencialmente. Todos olharam para a janela. De fato. Uma chuva torrencial, daquelas que você vira um frango molhado em 5 segundos. Bai Ningbin sugeriu. Posso sair na chuva para comprar. Da última vez que você saiu na chuva para comprar, voltou resfriada por uma semana. Os espirros faziam o prédio inteiro tremer. Xiao Hongjiu disse. Minhas máscaras faciais até racharam com um tremor. Isso foi coincidência. Isso foi um fato. Shen Youshu disse, baixinho. Ainda tenho meio pacote de batatas fritas. Meio pacote de batatas fritas sustenta quem? Suzy Zhou quase uivava. Desde ontem à noite só comi um pacote de tiras picantes. Deve ter alguma coisa na geladeira, né? Bai Ningbin foi até a geladeira e abriu. Ela deu uma olhada. Tem meia couve, 4 ovos, um pedaço de tofu que não sei há quanto tempo está aqui, e 3 águas com gás da Xiao Hongjiu. Água com gás não pode mexer. Xiao Hongjiu disse sem levantar a cabeça. Mexeu, morreu. As 7 garotas se entreolharam. O clima caiu num silêncio de sobrevivência em ilha deserta. Eu não queria me revelar, mas Suzy Zhou me olhou com um olhar de quem ia morrer de fome no deserto. Aquele olhar foi mortal demais. Eu faço. Os olhos de todas se viraram para mim ao mesmo tempo. Shen Youshu até tirou a cabeça de trás da almofada. Você sabe cozinhar? Bai Ningbin ficou desconfiada. Um pouco. Os fatos provaram que um pouco foi o maior gabolo da minha vida. Meia couve. Eu cortei em fatias finas, escaldei, passei na água fria e preparei um molho para a salada. 4 ovos, 2 para a sopa de ovo batido, 2 fritos como ovos estrelados dourados. O tofu foi cortado em cubinhos e fiz um tofu teriyaki com um pouco de molho de soja e açúcar que tinha. No fundo da geladeira ainda achei meia cenoura e um punhado de cebolinha. A cenoura eu ralei e fiz um refogado. A cebolinha salpiquei na sopa de ovo como enfeite. 20 minutos. 4 pratos e uma sopa. Suzy Zhou foi a primeira a pegar os hashis. Ela pegou um cubinho de tofu teriyaki, colocou na boca, ficou parada por 2 segundos, e então largou os hashis. Olhou para mim com toda a seriedade e disse, a partir de hoje, você é meu irmão mais velho. Obrigado. Bai Ningbin comeu 2 tigelas de arroz calada. Você já foi cozinheiro antes? Não, só cozinho por conta própria. Se isso é cozinhar por conta própria. O que eu como de delivery normalmente é o quê? Ração. Xiao Hongjiu, com elegância, serviu só meia tigela pequena. Mas percebi que ela pegou o tofu teriyaki escondido 3 vezes. Na terceira, foi pega por Bai Ningbin. Você não disse que não come derivados de soja. Hoje abro uma exceção. Xiao Hongjiu disse, sem mudar a expressão. Equilíbrio nutricional é importante. Li Xia comeu uma tigela inteira sorrindo, não disse nada, mas naquele sorriso eu li 4 palavras. O espetáculo começou. Shen Youshu não falou nada do começo ao fim, mas comeu 2 tigelas de arroz. 2 tigelas.
Com aquele corpinho dela, nem sei onde ela colocou. Na mesa toda, a única pessoa que não apareceu foi Liu Huyan. A irmã Huyan não come? Perguntei. Ela disse que não estava com fome. Li Xia respondeu. Ela almoçou. Ela tomou um shake de refeição no almoço. Bai Ningbin bufou. Isso pode ser chamado de comer? Hesitei um pouco. Peguei uma tigela de sopa de ovo e uma porção de repolho frio. Coloquei no fogão. Tampei com um prato. Ninguém percebeu esse gesto. Ou melhor, achei que ninguém percebeu. Naquela noite, liguei para meu amigo de faculdade, He Qian. Irmão Qian, estou numa situação. Que situação? Fala. Meus 7 colegas de apartamento são todas mulheres. Houve 5 segundos de silêncio no telefone. Repete isso. 7 mulheres. Mais 3 segundos de silêncio. Xiao. Me escuta. A voz dele ficou subitamente muito séria. Esse tipo de coisa é como pescar. O quê? Você agora é como um peixe jogado num lago cheio de iscas. Parece que tudo é vantagem, mas se você morder qualquer anzol, está morto. Eu não pensei em morder anzol nenhum. É isso aí, ele foi ficando mais animado. O que você precisa fazer é ir profundo, é fingir de morto. É fazer toda a isca pensar que você não é um peixe. Eu não sou um peixe mesmo. Mantenha essa mentalidade. Ele fez uma pausa. Mas você disse que cozinhou para uma delas. Sim. Mas foi por causa. Pronto. Ele suspirou. Você já mordeu o anzol. Cozinhar é morder o anzol, sabia? No mundo da pesca, alimentar é o primeiro passo para criar uma relação de dependência. Desliguei o telefone. O conselho de algumas pessoas é mais perigoso do que não ouvir nada. Naquela noite, às 2 da manhã, eu levantei para ir ao banheiro. Ao passar pela cozinha, vi uma figura. Liu Huyan estava em frente ao fogão, vestindo um pijama claramente 2 números maiores, cabelos soltos. Totalmente diferente da diaba executiva e enérgica que era durante o dia. Ela estava comendo o repolho frio que eu tinha deixado, e comia com muito empenho. Do tipo que, pensando que ninguém estava olhando, tirava toda a máscara. Ela até tomava sopa de ovo em pequenos goles. Depois de terminar, soltou um leve ufa. Aquela expressão, como descrever? Como um gato aninhado ao lado de um aquecedor. Os olhos semicerrados de contentamento. Então ela virou a cabeça e me viu. O ar congelou. Ela segurava a tigela, eu segurava o batente da porta. Ficamos nos encarando por uns 3 segundos. Vi as pontas das orelhas dela ficarem visivelmente vermelhas. Não vi nada. Falei. Você realmente não viu nada? Sim. Isso não vai aparecer na memória de ninguém. O quê? Fiz uma cara de total perplexidade. Só levantei para ir ao banheiro. Ela me encarou por 2 segundos, como se avaliasse se eu era realmente burro ou estava fingindo. Por fim, ela deu um leve segurando a tigela, virou-se e voltou para o quarto. Andou 2 passos, parou. De costas para mim, com a voz muito baixa, a sopa estava boa. E saiu rapidamente. Como se estivesse fugindo da cena do crime. Fiquei parado ali, e de repente achei que aquela diretora de gelo não era tão assustadora. Pelo menos, ela admitiu que a sopa estava boa. Depois daquela refeição, as coisas começaram a sair do controle. Suzy Zhou começou a aparecer na porta da cozinha em horários fixos, como um gato de rua esperando para ser alimentado. Ela não falava, só ficava ali, com um olhar do tipo: o que você vai fazer hoje? Shen Oushu ainda falava pouco. Mas começou a se sentar silenciosamente à mesa enquanto eu cozinhava, desenhando. Um dia, vi de relance o iPad dela. Ela tinha desenhado uma figura, um homenzinho de avental ocupado na cozinha, cercado por um monte de gatos redondinhos. Suspeitei que o homenzinho de avental era eu, e aqueles gatos eram elas. Mas não perguntei. Com medo de desencadear a fobia social dela, Bai Ningbin foi a primeira a formalmente me apresentar uma necessidade. A esteira do meu quarto quebrou. Você pode dar uma olhada? Vou tentar. Abri e examinei. Era só a correia que estava frouxa. Ajustei o parafuso tensor e ficou resolvido. Bai Ningbin ficou me olhando enquanto eu consertava, com os olhos cada vez mais brilhantes. Você também sabe consertar isso? Não é difícil, só o parafuso estava solto. E o ar-condicionado? O do meu quarto está pingando. Deixa eu ver. Pode ser o dreno entupido. E o chuveiro? A água está cada vez mais fraca. Provavelmente é acúmulo de calcário. É só desmontar e deixar de molho no vinagre. Bai Ningbin ficou em silêncio por 3 segundos. Você sabe consertar tudo? Nem tudo. E Qianshui? Ela gritou em direção ao corredor. Você não disse que seu computador estava fazendo barulho? A porta do quarto se abriu. Uma garota com olheiras piores que as de Suzy Zhou colocou a cabeça para fora, com o cabelo parecendo um ninho de pássaro e um olhar afiado como uma faca.
Foi a primeira vez que vi Qianshui. Ela me olhou e disse, você sabe consertar computadores? Depende do problema. O ventilador está fazendo barulho. Problema de refrigeração. Ao abrir o gabinete, estava cheio de poeira. Então é hora de limpar a poeira e trocar a pasta térmica também. Você até sabe trocar pasta térmica. Havia um tom de surpresa na voz dela, que logo voltou à expressão impassível. Tudo bem, entra. O quarto dela parecia uma caverna cyberpunk. 3 monitores. A luz do teclado iluminava a parede inteira. A mesa estava cheia de latas vazias de bebida energética. As cortinas eram blackout total. O quarto sempre em estado de noite eterna. Num canto, havia uma cama de campanha. O cobertor estava amassado, dava para ver que o sono era completamente espremido nos intervalos do trabalho. Eu me agachei para desmontar o gabinete. No momento em que abri a lateral, uma nuvem de poeira veio na minha cara. Tosse várias vezes. Quanto tempo sem limpar? Nunca limpei desde que comprei. Há quanto tempo você tem esse computador? 2 anos. Fiquei sem palavras. O ecossistema interno deste computador era tão rico que dava para escrever um artigo. A poeira nas pás do ventilador já estava parecendo feltro. Entre a placa de vídeo e a placa-mãe, provavelmente moravam várias gerações de aranhas. Ela estava recostada na cadeira, observando meu trabalho, tomando um gole de bebida energética de vez em quando. Sua mão é bem firme, ela disse de repente. Foi militar? Não. Desde criança gosto de desmontar coisas. Quem desmonta coisas se divide em 2 tipos. Um tipo desmonta e não consegue montar de volta. O outro tipo desmonta e deixa melhor do que antes. Na maioria das vezes, eu sou o primeiro tipo. Então toma cuidado agora. E, no fim das contas, desta vez eu fui o segundo tipo. Depois de limpar a poeira e trocar a pasta térmica, a temperatura caiu direto 15 graus. E Qianshui ficou olhando para o software de monitoramento de temperatura por um bom tempo, depois virou a cabeça para me olhar. A expressão continuava impassível. Mas no tom de voz havia um toque sutil de aprovação. Nada mal. A partir daquele dia. E Qianshui ocasionalmente me mandava mensagens entre 2 e 3 da manhã. O conteúdo geralmente era, a luz da cozinha está piscando. O aquecedor está fazendo barulho. Você está livre amanhã. Quero adicionar um pente de memória RAM. Às vezes eu suspeitava se ela realmente precisava de ajuda ou se estava testando minha velocidade de resposta pós-venda. E assim, em apenas 2 semanas, de um novato receoso na República, me tornei, dentro daquela casa, o chefe principal, o reparador residente, o suporte de ti. O despertador humano, Suzizou exigia que eu batesse na porta dela 3 vezes toda manhã, senão ela dormia até a tarde. E também a lixeira psicológica. No meio disso, aconteceu uma coisinha que valia a pena registrar. Uma noite, eu estava cozinhando na cozinha. Xiao Hongjiu entrou, olhou para os ovos mexidos com tomate na minha panela e disse, por que os seus ovos ficam tão macios? Os meus sempre viram borracha. Fogo baixo, tire os ovos quando estiverem meio coagulados. Coloca a mão sobre a panela para sentir a temperatura. Por que eu sentiria a temperatura? Não sou um termômetro. Então decore. Coloque os ovos quando o óleo começar a soltar fumaça leve e retire depois de contar até 15. Isso é preciso demais. Cozinhar é cozinhar ou fazer um experimento químico. Cozinhar é, por natureza, um experimento químico. A voz de Qianshui surgiu de repente da porta. É essencialmente o processo controlável da reação de Maillard e da desnaturação de proteínas. Ela passou pela cozinha segurando um copo de café americano gelado, com expressão impassível, deslizando em direção ao próprio quarto. Xiao Hongjiu e eu trocamos olhares. Ela é normal. Você mora aqui há mais tempo que eu. O que você acha? Não tenho certeza, mas da última vez ela ajudou a rastrear o endereço de IP de alguém que estava me xingando na internet, então escolho não comentar. Essa resposta era cheia de sabedoria de sobrevivência. A última identidade, lixeira psicológica, foi um título que Xiao Hongjiu me deu. Ela tinha brigado com a família e estava sentada na varanda, emburrada. Eu não queria me meter. Regra 31, manter distância. Mas ela estava chorando. E era aquele tipo de choro em que a pessoa diz estou bem, mas as lágrimas escorrem sem parar. Silenciosamente, coloquei um copo de água quente ao lado dela e me preparei para sair. Pare aí. Ela fungou o nariz. Eu ainda não disse que você pode ir embora. Fique aí, sem falar, e sem olhar para mim. Então o que eu faço aqui? Para servir de pano de fundo? Preciso de alguém vivo por perto. Senão, vou me sentir muito miserável. Tá bom, fiquei ali na sacada como um pano de fundo, vendo as luzes dos prédios em frente se apagarem uma a uma. Depois de uns 10 minutos, ela falou. Você acha, por que as pessoas obedecem aos pais? Porque eles nos criaram.
E se eles nos criaram só para nos controlar? Essa pergunta era pesada demais, eu não ousei responder de qualquer jeito. Acho que a maioria dos pais não quer controlar, só não sabe como amar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Você fala diferente de qualquer homem que conheço. Como assim diferente? Eles ou dizem pare de chorar, ou dizem pense positivo. Você é o primeiro que só entrega um copo d'água e cala a boca. Porque eu também não sei o que dizer. É isso aí. Ela enxugou as lágrimas, e de repente, voltou à expressão arrogante de sempre. Tá bom, pode ir. Mas esse copo d'água foi bom. Amanhã troca por um latte. Tem uma cafeteria no andar de baixo do seu prédio, eu sei. Eu disse que era você quem fazia. Achei que a linha de raciocínio dessa pessoa tinha alguns pontos questionáveis. Mas não rebati, porque eu sentia, vagamente, que nesta república, rebater a opinião das mulheres era um comportamento de alto risco, o que realmente me fez perceber que as coisas tinham saído completamente do controle. Foi algo que aconteceu na terceira semana. Naquele dia, eu fiz hora extra até tarde. Arrastei meu corpo cansado para casa, abri a porta e vi a luz da sala acesa. As 7 estavam todas lá. Suzy Zou estava sentada de pernas cruzadas no tapete jogando videogame, comendo os biscoitos que eu tinha assado durante o dia. Shen Oushu estava encolhida num canto desenhando, com um copo do meu chá de flores ao lado dos pés. Bai Mingbin estava fazendo alongamento, com a playlist de exercícios dela tocando de fundo. Xiao Hongjiu estava passando máscara facial, uma marca cara que ela trouxe escondida de casa. Li Shi estava lendo um livro, com um ar de tranquilidade. Ye Qianshui, pela primeira vez, estava na sala, sentada no braço do sofá com um notebook no colo. O código na tela refletia uma luz verde azulada no rosto dela. Liu Huyan estava sentada à mesa de jantar lidando com documentos, com uma xícara de café preto na frente. Eu fiquei parado na porta, um pouco atordoado. Bai Ningbin foi a primeira a me ver. Voltou? Com fome? Na geladeira tem a comida que você deixou. Nós esquentamos para você. Suzy Zou não levantou a cabeça. 2 minutos no micro-ondas. Pode estar um pouco seco. Shen Oushu falou baixinho. Eu coloquei um pouco de água. Deve estar de boa. Ye Qianshui não tirou os olhos da tela. Na segunda prateleira do seu sapateiro tem um novo par de chinelos. Aquele chinelo feio que você comprou no mercado do andar de baixo no dia que se mudou. Já era hora de jogar fora. Quem comprou? Foi rateado. Xiao Hongjiu levantou um canto da máscara. Aquele seu chinelo de plástico de R$ 10 é feio demais. Estraga a vista. Li Xia sorriu para mim, sem dizer nada. Olhei para Liu Huyan. Ela não levantou a cabeça. Os dedos bateram no teclado 2 vezes. O tom era tão casual quanto dizer o tempo está bom hoje, depois de comer, lava a louça. Amanhã é sua vez de limpar. Troquei de chinelo e fui para a cozinha. No micro-ondas estava esquentando a berinjela refogada. Fiz berinjela ao molho vermelho e ovo cozido no vapor. Ao lado, havia uma tigela de arroz branco. Não sei quem cozinhou o arroz, mas o arroz estava coberto com um filme plástico, com as bordas dobradas de forma bem arrumada. Em toda a casa compartilhada. Só uma pessoa dobra o filme plástico assim tão certinho. Peguei a tigela e sentei à mesa. Liu Huyan se levantou para pegar café. Ao passar por mim, ela parou por meio segundo. Não coma tão tarde, faz mal para o estômago. E então foi embora. Falou muito rápido, como se tivesse dito sem querer. Eu mastigava a berinjela ao molho vermelho. De repente, senti que o gosto estava muito melhor do que ao meio-dia. Talvez fosse fome, ou talvez porque esta foi a primeira vez desde que cheguei a esta cidade que senti que ia voltar para casa. Essas 2 palavras tinham um sentido real. O barulho ao redor era alto. Suzy Zou estava jogando e xingando os companheiros de equipe. Bai Ningbin estava discutindo algo com Xiao Hongjiu sobre a ingestão de proteínas. O som do teclado de Ye Qianshui não parava de fazer barulho. Mas era um barulho reconfortante. Lavei a louça e passei pela sala. Todos ainda estavam lá. Boa noite, eu disse. Boa noite. 7 vozes soaram desordenadamente. A de Suzy Zou era a mais alta. A de Shen Oushu era a mais baixa. A de Liu Huyan, eu não ouvi direito. Mas eu vi os lábios dela se mexerem. Voltei para o meu quartinho e me deitei na cama. Fiquei olhando para o teto. Do quarto ao lado, vinha o som da Xiao Hongjiu falando ao telefone. De cima, alguém caminhava, não sei quem. Ao longe, ouvi os gritos de alegria da Suzy Zou por finalmente ter vencido uma partida. 2.000 de aluguel, 4 quartos e 2 salas. 7 colegas de quarto mulheres, e eu, tentando sobreviver nas brechas. Essa combinação soa absurda demais. Mas, não sei porquê, eu sorri, e fechei os olhos. Adormeci. Na manhã seguinte, fui acordado por batidas na porta. Abri a porta. Liu Huyan estava ali,
vestindo seu característico terno preto de trabalho. Com expressão séria, a partir de hoje, você se apresenta na Estrela Tecnologia, no prédio A. Como você sabe onde eu vou trabalhar? Porque é a minha empresa. O olhar dela era mais amargo que café preto. Sou sua supervisora direta. Fiquei 5 segundos sem reação. Você está brincando, né? Acha que tenho cara de quem brinca? Não, absolutamente não. Minha mente trabalhava a mil para processar a informação. Liu Huyan, minha colega de quarto, a diretora de gelo, aquela que come salada de alga escondida de madrugada, aquela que subia no sofá para fugir de baratas, é minha chefe direta. Nesta vida, nunca tinha estragado minha carreira antes mesmo dela começar. Então você já sabia que eu entraria na sua empresa? Só descobri ontem, quando o RH me mandou a lista dos novatos. A expressão dela parecia ainda mais relutante que a minha em aceitar isso. No seu currículo, o endereço é da sua cidade natal. É que não atualizei depois que me mudei. Então foi o destino. O tom dela não deixava claro se estava constatando um fato ou xingando o destino. Ela respirou fundo. Então, a partir de agora, uma nova regra entra em vigor. A 38ª. Sim, a 38ª. Ela pegou o celular, digitando enquanto falava, provavelmente atualizando o regulamento no grupo da República. No escritório, você não me conhece, eu não te conheço. Não temos nenhuma relação. Você não pode me chamar de Gi, irmã mais velha, só de diretora Liu. Não pode demonstrar qualquer familiaridade comigo na frente dos colegas. Se alguém perguntar onde você mora, diga que é na Zona Norte. Se perguntarem se me conhece, diga que só viu minha foto no PPT da integração. A Zona Norte fica a 2 horas de carro da empresa, o que explica por que você sempre parece exausto. A lógica dela era impecável. E se descobrirem? Ela pensou por um segundo. Não vão descobrir. Ela disse isso com muita convicção. Mas o que ela não sabia era que minha sorte sempre foi inversamente proporcional à convicção dela. Lembrei do que Requian disse. Você já mordeu o anzol. Na época, achei que ele estava falando besteira. Agora, acho que esse peixe não só mordeu o anzol, como também se enroscou na linha. E o pescador é a minha própria chefe. No momento em que saí da República, olhei para trás, para o prédio. Na sacada do 6º andar, Suzy Zhou estava regando as plantas. Ou melhor, despejando Coca-Cola no vaso. Por que ela não sabe diferenciar o regador do copo dela? No 5º andar, alguém estava estendendo roupa. Provavelmente era Bai Mingbin. Porque no varal tinha uma fileira de sutiãs esportivos. Os tamanhos eram tão grandes que pareciam bandeiras. O celular vibrou. No grupo da República, Liu Huyan acabará de atualizar a 38ª regra. A reação no grupo. Bai Mingbin, colega de trabalho? Ha 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 ha. Xiao Rongiu, morri de rir. Que roteiro novelesco é esse? Suzy Zhou, então o Xiao tem que chamar a Ji, irmã, Huia de diretora Liu na empresa? Quero ver, quero ver, quero ver. Shen Youshu mandou um emoji de mão no rosto. Ye Qianshui, sugiro que as câmeras da sua empresa possam ser acessadas remotamente por mim, para eu acompanhar o fofoca. Li Xia, Ye Qianshui, se acalma. Ye Qianshui, estou calma. Tecnicamente, é totalmente viável. Liu Huyan. Ye Qianshui, nova regra, 39ª. Proibido invadir qualquer rede interna de empresas ilegalmente. Ye Qianshui, e invasão legal. Liu Huyan. Também não pode. Ye Qianshui, tá bom. Então vou só olhar as câmeras das áreas comuns. O grupo ficou em silêncio por 3 segundos. Liu Huyan. 40ª regra. Proibido monitorar, por qualquer meio, o comportamento dos membros da República fora de casa. Fiquei olhando para a tela, vendo o número de regras do grupo crescer a uma velocidade absurda. Respirei fundo. Tranquei o celular e comecei a andar em direção ao metrô. No caminho, o Requia me mandou um áudio de 58 segundos. A ideia principal era que, no ambiente de trabalho, quando você encontra a garota dos sonhos, é como pescar um peixe grande. Não pode puxar a linha na hora. Tem que dar uma folga, esperar ela cansar. Arrastei o áudio para o último segundo. No último segundo, ele disse, no fim das contas, confia no teu irmão. Pois é, o maior ensinamento que o Requia me deu é que, não importa o problema da vida, ele sempre compara a pesca, e ele nunca pega nada. Isso já diz muito. No metrô, lotado, espremido entre 2 senhores de meia idade, sentindo o cheiro de café da manhã misturado com loção pós-barba. O celular vibrou de novo. Mensagem da Liu Huyan só pra mim. Não fica nervoso quando chegar na empresa. Só se comporta normal. 2 segundos depois, mais uma. Fala sério, não fica nervoso. Quando você fica nervoso, você coça o nariz. É bem óbvio.
Instintivamente, cocei o nariz e abaixei a mão. Ela reparou até nisso. Um novo dia começou. Eu tinha um pressentimento forte de que as coisas só iam ficar mais absurdas. No primeiro dia de trabalho, quase me entreguei. A RH estava me mostrando o escritório. Quando chegamos na esquina do terceiro andar, ela disse: "Este é o escritório da nossa diretora, a senhorita Liu Huyan. Você vai se reportar diretamente a ela." Pela porta de vidro, a Liu Huyan estava ao telefone. No exato momento em que me viu, ela bateu com o dedo na mesa. Só uma vez. Se eu não tivesse visto, na casa compartilhada, ela usar o mesmo gesto para dizer: "É melhor você calar a boca." Talvez não tivesse notado. A RH bateu na porta. "Diretora Liu." O novo funcionário, Xiao, começou hoje. A Liu Huyan desligou o telefone. Levantou-se e veio até mim. A expressão dela era totalmente diferente de quando está em casa. Em casa, o gelo dela é do tipo: "Nem quero saber de você." Na empresa, o gelo dela é do tipo: "Eu decido o valor do seu bônus de fim de ano." "Xiao, né?" "Sim." "Boa tarde, diretora Liu. Eu vi seu currículo. Suas habilidades profissionais são razoáveis, mas sua experiência prática em projetos é quase zero." Ela folheou a pasta na mão, com um tom puramente profissional. "Vou te dar 3 meses para se adaptar ao ritmo da equipe. Se não conseguir acompanhar..." Ela ergueu os olhos para mim. Aquele olhar dizia: "Você sabe as consequências." "Entendido. Pode ir. Vá para sua mesa." Tudo tão natural que quase acreditei que ela realmente não me conhecia. Mas quando saí do escritório dela, vi de canto de olho uma garrafa térmica em cima da mesa. Eu conhecia aquela garrafa. Na noite anterior, ela tinha usado em casa para fazer chá de goji berry. No corpo da garrafa, tinha um adesivo de anime que a Suzy Zou deu, um gatinho de óculos escuros. Ela achou infantil e quis arrancar, mas não conseguiu tirar direito, então desistiu. A empresa inteira provavelmente imagina que a fria e implacável diretora Liu usa alguma garrafa térmica corporativa de luxo. Só eu sei que tem um gato de óculos escuros nela. Esse segredo tornou muito difícil manter a seriedade pelo resto do dia. Minha mesa fica na diagonal do escritório da Liu Huyan, separada por uma parede de vidro. Isso significa que, se eu levanto a cabeça, vejo ela. E o pior: se ela levanta a cabeça, também me vê. Na primeira semana de trabalho, vivi com mais cuidado do que na casa compartilhada. Nas reuniões, eu me sentava propositalmente no lugar mais distante dela. Quando ela me chamava para responder, minhas respostas eram medianas, nem brilhantes nem erradas. Os colegas logo deram um apelido para Liu Huyan: a bruxa do gelo. Não porque ela fosse realmente tão má, mas porque seu estilo de gestão era detalhista demais. Ela percebia um pixel desalinhado no PowerPoint. Devolvi e-mail se a pontuação estivesse errada. Se o projeto atrasasse meio-dia, o olhar dela virava uma arma. Meu colega Shen Zé, um veterano de 2 anos na empresa, disse baixinho na copa: "Cara, um conselho. Fica longe da diretora Liu." Mês passado, ela fez um gerente de projeto chorar. Um homem adulto, 1,80 m, chorando. Tão severa assim. Mais ainda. Sabe por que ela é solteira? Porque ninguém na empresa tem coragem de paquerar ela. Semana passada, um vendedor de um fornecedor mandou flores. Ela levou as flores para a recepção e disse: "De quem é esse negócio na minha mesa? Retirem em 5 minutos, senão vou jogar no lixo." Na minha cabeça, passou a imagem dela comendo repolho frio escondida de madrugada. Talvez, ela não seja assim em particular. O Shenze me olhou como se: "Você está com febre, cara. Você já foi coagido psicologicamente na primeira semana?" "Não, nada disso. Só tenho algumas informações confidenciais." O que realmente estava difícil de manter: a transição de papéis depois do expediente. Durante o dia, na empresa, ela é a diretora Liu. Eu sou o novato Xiao, hierarquia clara, tudo profissional. À noite, de volta à República, ela é a irmã Huyan, e eu sou o faz-tudo Xi. Ela me manda consertar a torneira, desentupir o ralo, montar a estante da IKEA. Essa sensação de cisão foi mais intensa uma vez, na segunda semana de trabalho, às 3 da tarde. Numa reunião de projeto, Liu Huyan, sem expressão, mandou meu projeto refazer, na frente do grupo inteiro de 12 pessoas. Apontou os problemas um por um, com um tom tão frio que congelava. Anotei tudo sem mudar a expressão. Falei: "Sim, diretora Liu, termino hoje." Às 8 da noite, de volta à República, estava cozinhando na cozinha. Liu Huyan entrou, abriu a geladeira e pegou um iogurte. Ficou ao meu lado tomando iogurte, me olhando cortar batatas em tiras. O projeto de hoje realmente tinha problemas. Ela disse de repente: "Eu sei, estou ajustando."
O modelo de dados na terceira página, a fórmula que você usou tem um erro básico. Não entrei em detalhes na reunião. Parei de cortar. Que erro? Ela pegou meu notebook que estava na mesa. Abriu o arquivo, me mostrou, e depois passou 40 minutos. Me ajudou a organizar as ideias passo a passo. Ela explicou com muito mais cuidado do que na reunião durante o dia. A diretora Liu que me criticou publicamente de dia e a Liu Huiyan que agora pacientemente me ensina a ajustar o projeto são a mesma pessoa. Quando terminei de ajustar, ela já tinha acabado o iogurte, amassando o pote vazio na mão. Já que terminou, vá dormir cedo. Você também não foi dormir. Ainda tenho trabalho. Seu trabalho não foi feito de lambuja enquanto me ajudava a ajustar o projeto. Ela hesitou por um instante. De fato, enquanto me ajudava, ela também resolveu a parte dela. Vou verificar. Ela se virou para sair da cozinha, mas parou na porta. O corte das batatas está bom. Essa foi a segunda vez que elogiou minha culinária na porta da cozinha. A primeira foi a sopa. Dessa vez foram as batatas. Nesse ritmo, daqui a uns 3 meses, ela vai ter elogiado todos os pratos que eu faço. De repente, fiquei meio na expectativa. Só que quando achei que as coisas iam continuar tranquilas assim, um homem chamado Wang Teng apareceu. Para ser mais preciso, ele apareceu dirigindo um Porsche. Era fim de tarde de sexta-feira. Saí do trabalho às 7, saí do prédio da empresa. Vi um Porsche branco estacionado na rua. Ao lado do carro, um homem de terno, segurando um enorme buquê de rosas vermelhas. Umas 99 rosas, pelo menos. Pensei, quem é esse tão chamativo? Então vi Liu Huiyan saindo da empresa. A expressão no rosto dela podia se resumir em 4 palavras, encarando o perigo. Huiyan, há quanto tempo? O homem sorriu enquanto se aproximava. Wang Teng, já disse várias vezes, não temos nada a ver um com o outro. Você não vai nem aceitar as flores? Mandei buscar de avião da Holanda. Avião da Holanda ou floricultura da esquina é a mesma coisa para mim. Então, que tal jantar? Abriu um novo restaurante Michelin. Não vai dar. Você não acabou de sair do trabalho. A expressão de Liu Huiyan ficava cada vez mais fria, mas Wang Teng era claramente do tipo. Quanto mais recusam, mais ele insiste. Começou a falar sem parar sobre como. Meu pai tem parceria com sua empresa, nos conhecemos desde criança, você está passando muito trabalho sozinha aqui fora. E coisas do tipo. Eu ia dar a volta e ir embora, mas o olhar de Liu Huiyan me alcançou. Só um olhar. Não era um pedido de ajuda. Alguém como Liu Huiyan, nunca, nem morta, olharia para alguém com um pedido de ajuda. Aquele olhar era mais como uma confirmação. Confirmar se eu estava ali. Então ela fez algo que até hoje acho surreal. Ela veio até mim. Naturalmente, parou ao meu lado. Desculpa, meu namorado veio me buscar. Meu cérebro ficou em branco por uns 0,5 segundos. Wang Teng olhou para mim, eu olhei para ele. Liu Huiyan olhava para frente, com uma expressão tão calma como se dissesse, hoje o tempo está bom. Este é. Wang Teng me avaliou de cima a baixo, o olhar passando de confusão para desprezo. Um recém-formado vestindo roupas básicas da Uniqlo, com uma mochila de lona, cara de cansado por ter acabado de fazer hora extra. Comparado ao porte dele, ao terno sob medida, as rosas trazidas de avião da Holanda. Eu provavelmente parecia algo saído de uma loja de R$ 1,99. Mas Liu Huiyan enlaçou meu braço. A mão dela estava fria. Vamos indo, ela disse. Eu fui puxado por ela e saímos. Depois de caminhar uns 50 metros, confirmando que Wang Teng não podia nos ver, ela soltou o meu braço. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Obrigado. De nada. Mas você pode me avisar antes da próxima vez? Assim posso me preparar mentalmente. Não vai ter próxima vez. Tem certeza? Ele não parece alguém que desiste fácil. Ela não respondeu a essa pergunta. Sobre o que aconteceu hoje, não conte para ninguém na casa. Entendido? Mas subestimamos o nível de coincidência deste mundo. Porque quando estávamos andando lado a lado em direção ao metrô, uma pessoa veio na direção oposta. Susizou. Ela raramente sai. Na mão, segurava uma sacola de salgadinhos que acabará de comprar. Estava ouvindo música nos fones de ouvido e olhando para o celular. No momento em que levantou a cabeça, viu eu e Liu Huiyan andando lado a lado. Então sua boca se abriu lentamente, formando um nó. Liu Huiyan também a viu. Os três se entreolharam no meio da rua por cerca de 2 segundos. Suzizou ergueu lentamente o celular. Tirou uma foto. O que você está fazendo? A voz de Liu Huiyan desceu perigosamente uma oitava. Para guardar de lembrança. Suzizou deu um sorriso hesitante. Apague. Mas agora a Suzizou apagou a foto numa velocidade que eu nunca tinha visto. Mas todos nós sabemos que não há mais jeito. Porque a Suzizou tem uma característica, a boca dela é mais rápida que a internet.
Claro, naquela noite, quando voltei para a República. Abri a porta e as 6 estavam sentadas na sala, todas arrumadinhas. Parecia um tribunal. No meio do sofá estava Li Xia, com uma xícara de chá na mão. Com um sorriso suave, mas nos olhos brilhava aquela luz que só vi em documentários da natureza. Aquele brilho de uma chita quando a vista presa. Xiao, o que foi? Nada, a Bai Ningbin cruzou os braços. Só queria perguntar uma coisa. Com quem você saiu do trabalho hoje? Olhei para Suzy Zhou. Ela estava encolhida num canto, desviando o olhar desesperadamente, enquanto comia batatas fritas fazendo croc-croc. Traidora. E ali o Huyan? Perguntei. Está no quarto. A chamamos, mas ela disse que não vai participar do julgamento. Não é julgamento, é bate-papo. A Xiao Hongil corrigiu a própria escolha de palavras. Nada, foi só um encontro casual na porta da empresa. Casual. A Ye Qianshui levantou a cabeça por trás da tela. A Suzy Zhou disse que vocês andaram lado a lado, a menos de 30 centímetros de distância. Com suspeita de contato físico. Suzy Zhou, eu só fiz uma descrição objetiva. A Suzy Zhou levantou as mãos. Eu não exagerei nada. Quem é aquele cara? O do Porsche, perguntou a Bai Ningbin. A notícia se espalhou rápido. A Suzy Zhou não só tirou a foto, como claramente fez uma reportagem detalhada ao vivo. Aquele que está perseguindo a Liu Huyan. Ela não quer lidar com ele, eu só ajudei a bloquear. A Li Xia assentiu. Com o mesmo sorriso. Então seu papel é de escudo humano. Isso, só um escudo humano. Temporário. E depois? Essa pergunta eu não soube responder. A Shen Youshu não tinha falado nada. Mas no iPad dela, fez um esboço, um bonequinho segurando um escudo. E atrás do escudo, alguém com rabo de cavalo escondido. Estava até parecido. Escolhi não comentar. O Wang Teng não desistiu por causa disso. Ele começou a aparecer em lugares onde não devia, no café perto do escritório, no restaurante japonês que Liu Huyan costumava frequentar. Uma vez, ele até veio direto para a entrada do nosso condomínio. Estava chovendo leve naquele dia. Voltei do trabalho e vi o Wang Teng parado na entrada do prédio com um guarda-chuva. O Porsche dele estava estacionado ao lado. O porta-malas estava aberto, cheio de caixas de presente. Liu Huyan estava do lado de dentro do portão de vidro. Olhando para ele através da porta, a expressão dela não era de raiva, mas de cansaço. Já disse que não preciso. Você nem vai dar uma olhada? É edição limitada. Wang Teng, não quero ser grosseira. Então me diz. O que ele tem de tão bom? O que ele pode te dar? Ele me viu se aproximando. Soltou uma risada de deboche. O salário de um mês dele dá para comprar uma gravata minha? Foi uma frase bem desagradável. Mas percebi uma coisa, ele disse aquilo com os olhos fixos em mim. Sem nem olhar para Liu Huyan. Ele não se importava com o que ela sentia. O que importava era que ele via Liu Huyan como um objetivo a ser conquistado, e eu, o obstáculo inconveniente. Caminhei até à frente. Você tem razão, não posso comprar sua gravata. Wang Teng ergueu uma sobrancelha. Mas ela não gosta de você. Isso não tem nada a ver com gravatas. A expressão dele mudou. Liu Huyan abriu a porta do portão. Entra, disse ela para mim. Entrei. A porta se fechou atrás de mim. Wang Teng ficou do lado de fora. A chuva ficava mais forte. Subindo as escadas, Liu Huyan ia na frente. Sem dizer uma palavra. Na porta de casa, ela pegou as chaves. A porta se abriu. Ela ficou parada na entrada, de costas para mim. Você não precisava me defender. Eu sei me virar. Então por que você? Porque você parecia muito cansado. Ela não se virou, mas ficou parada na porta por 3 segundos a mais. Depois entrou. Naquela noite, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Ela foi até a cozinha, abriu a geladeira, ficou olhando por um tempo. E então disse para Suzy Zhou, que estava no sofá jogando videogame, Xiao fez hora extra hoje. Acho que ainda não comeu. Quem vai lembrar ele de comer? Suzy Zhou ficou tão surpresa que deixou cair o controle. Você? Você está se preocupando com ele. Estou me preocupando com a saúde dos funcionários da empresa. Ele ainda tem um projeto para entregar amanhã. Suzy Zhou arrastou o tom e fez um sorriso cheio de significado. O que essa sua expressão significa? Nada, nada. Suzy Zhou correu até a porta do meu quarto e bateu. Xiao, a irmã Huyan mandou você ir comer. Eu não mandei. A voz de Liu Huyan veio da sala. Mas já era tarde. Bai Ningbin colocou a cabeça para fora do quarto. A irmã Huyan está chamando para comer. Hoje o sol nasceu do lado oeste. Ye Qianshui enviou uma mensagem no grupo. Momento histórico. Sugiro registrar. Li Xia respondeu com um emoji sorridente. Xiao Hongil. Aposto R$ 100. Em 3 meses. Suzy Zhou. Aposto em 2 meses. Bai Ningbin.
Aposto antes do Ano Novo Chinês. Liu Huyan. No que vocês estão apostando? O grupo ficou em silêncio instantaneamente. 3 segundos depois, Shen Youshu enviou um sticker de um gato tapando a boca. Liu Huyan ficou doente em uma noite de quinta-feira. Naquele dia, ela chegou tarde do trabalho e, ao entrar, foi direto para o quarto. Na manhã seguinte, ela não apareceu na sala. Isso por si só já era estranho. Liu Huyan era a primeira a acordar em toda a República. Todos os dias, às 7 em ponto, ela se sentava à mesa da sala e tomava café preto. Inabalável, tão precisa que dava para acertar o relógio. 7h20. A porta do quarto dela ainda estava fechada. Hesitei por um momento. Bati na porta. Ninguém respondeu. Bati de novo. De dentro veio uma voz abafada. Não precisa se preocupar comigo. Aquela voz estava tão rouca que não parecia ser dela. Você não está se sentindo bem? Não. Vou me atrasar para o trabalho. Vá na frente. Eu me virei. Dei 2 passos e depois voltei. Liu Huyan, abre a porta. Houve um longo silêncio. A porta se abriu. Ela estava apoiada no batente, com o rosto pálido. Os lábios ressecados, ligeiramente trêmulos. Uma fina camada de suor na testa. Estendi a mão para tocar sua testa. Você está com febre. É só uma febrinha. Tomo um remédio e fico boa. Você já tomou? Ela não respondeu. Onde está o remédio? Não sei. Talvez não tenha comprado. Morando sozinha há tantos anos. Administrando a vida de forma organizada, capaz de escrever 37 regras de convivência, aquela mulher não tinha remédio para a febre em casa. Porque ela nunca ficava doente. Ou melhor, ela nunca se permitia ficar doente. Volte para a cama. Não precisa. Além da regra 37. Você não tem autoridade sobre mim. Ela me lançou um olhar, mas aquele olhar não tinha nenhum poder. Porque ela estava tão febril que até o olhar parecia vazio. Saí, comprei remédio para febre, termômetro, soro caseiro e um saco de mingau de arroz. Quando voltei, ela já estava enrolada no cobertor, encolhida na cama. O quarto estava muito arrumado, igual a ela. Todas as coisas tinham um lugar fixo. Até os livros na cabeceira estavam organizados por tamanho. Mas ao lado do travesseiro havia um bicho de pelúcia, um coelho muito velho. O pelo das orelhas já tinha desgastado. Ela me viu olhando para o coelho e disse, com a voz rouca: Isso é coisa de infância. Não olhe, eu não vi nada. Você já usou essa frase uma vez. Frases boas podem ser repetidas. Ela bufou. Mas não teve forças para rebater. Tirei sua temperatura, 38,7 graus Celsius. Depois de tomar o remédio, fui para a cozinha fazer mingau de arroz branco. Coloquei um pouco de sal, cozinhei até ficar bem macio e, ao colocar na tigela, hesitei por um momento, desenhei um sorriso com a colher na superfície do mingau, e então achei muito infantil. Mexi para apagar. Quando levei para dentro, ela já estava semi-sentada, apoiada no travesseiro, abraçando aquele coelho branco. O mingau estava quente. Devagar, ela pegou a tigela, baixou a cabeça e deu um gole. Estava insosso. Você está com febre. Não pode estar muito salgado. Eu sei, mas ainda assim estava insosso. Ela reclamou, mas tomou a tigela inteira. Eu sentei na cadeira ao lado da cama e coloquei um copo de água morna para ela. Você não precisa ficar de vigia. Ela me devolveu a tigela. Vai trabalhar. Pedi folga. Quem aprovou? Você. Ela ficou surpresa por um instante. Quando você estava meio sonolenta, eu perguntei. Posso folgar hoje? Você disse Isso não conta. Aprovação verbal também é aprovação. Ela me encarou por vários segundos. Depois puxou o cobertor para cima, cobrindo metade do rosto. A orelha que ficou de fora ficou vermelha de novo. Você pode ficar, mas não pode entrar no meu quarto mais de 3 vezes. É a segunda vez. Segunda. Você ainda tem uma chance. Eu sorri. Saia e lave a tigela. À tarde, a febre dela baixou e ela conseguiu sentar. Mas ainda estava sem forças. Eu estava na sala ajustando um projeto. A porta do quarto dela estava entreaberta. De vez em quando ela saía para pegar água. Ao passar por mim, olhava para a tela do meu computador. A cor do gráfico na página 7 está muito chamativa. Você não deveria estar descansando? Não posso descansar com os olhos? Descansar com os olhos geralmente significa fechá-los. Você está muito falante agora. Aprendi com você. Ela bufou de novo. Pegou o copo d'água e voltou para o quarto. No fim da tarde, os outros foram chegando aos poucos. Quando Suzy Zhou soube que Liu Huyan estava doente, a primeira reação foi: quem vai cozinhar hoje? Bai Ningbin deu um tapinha na nuca dela. A pessoa está doente e você só pensa em comer. Só estou confirmando o plano do jantar. Eu cozinho, eu disse.
Naquela noite, preparei uma mesa inteira de pratos. Deixei uma porção leve separada para Liu Huyan. Quando levei para dentro, ela estava encostada na cabeceira, olhando o celular. Deixa aí. Você está melhor hoje? Muito melhor. Ela largou o celular, olhou para os pratos na bandeja. Você sempre guarda uma porção para mim? Sim. Desde quando? Desde a primeira vez que você comeu repolho frio escondido no meio da noite. A expressão dela mudou sutilmente. Você disse que não tinha visto nada. Eu disse. Mas também disse que diálogos bons podem ser reutilizados. Ela não respondeu. Depois de um tempo, pegou os palitos, baixou a cabeça e começou a comer. Lá fora, a luz do entardecer, alaranjada, entrava pela janela, iluminando seus cabelos soltos. Ela comia de forma silenciosa, diferente da diretora Liu enérgica do dia, diferente da líder fria na República. Era apenas uma garota comum, doente, um pouco frágil. Xiao, por que você é tão bom comigo? A pergunta veio de repente. Pensei um pouco. Por que você é minha colega de casa? Ela me olhou. Havia algo naquele olhar, mas naquele momento meu coração acelerou. Colega de casa. Ela repetiu a palavra, bem baixinho. Depois baixou a cabeça e continuou comendo, sem dizer mais nada. Eu saí do quarto, fechando a porta suavemente. Na sala, Li Xi estava no sofá lendo um livro. Ela não levantou a cabeça, mas a mão que virava a página hesitou. Xiao. HM? Você sabe o que diz a regra 31, não sabe? Sei. Ainda lembra? Lembro. Ela virou a página. A voz muito calma. Que bom. Saber é uma coisa. O que deve ser feito ainda precisa ser feito. Não tinha certeza se ela estava me lembrando de seguir as regras ou insinuando outra coisa. Mas, pelo jeito de Li Xia, provavelmente ambos. Nos dias seguintes, aconteceu uma coisa, ou melhor, uma série de coisas, que deixou todo mundo na República inquieto. O amigo de infância de Xiao Hongjiu apareceu. Um homem de óculos de aro dourado, com aparência educada. Um Mercedes discreto parou embaixo do prédio e tocou a campainha. Xiao Hongjiu viu pela janela. Sua expressão mudou na hora. Fudeu, fudeu, fudeu. Como ele me achou aqui? Quem? Perguntou Bai Ningbin. Xu Shen. O arranjo que minha família fez para mim, aquele tipo de encontro às cegas. Você não fugiu de casa? Sim, por isso ele não deveria ter me encontrado aqui. A campainha tocou de novo. Xiao Hongjiu andou em círculos 2 vezes, de repente agarrou meu braço. Xiao. Me faz um favor. Que favor? Finge que é meu namorado. O quê? Por favor, por favor, por favor, só 5 minutos. Antes que eu pudesse recusar, ela já estava me arrastando pelo braço até o térreo, quando Xu Shen nos viu saindo juntos. Sua expressão estava muito calma. Hongjiu, quem é este? Meu namorado. Xiao Hongjiu apertou meu braço com mais força, sorrindo radiante. Nos damos muito bem. Então volte e diga aos meus pais que já estou em um relacionamento. Não precisam mais arranjar nada. Xu Shen ajustou os óculos, olhou para mim. Depois para Xiao Hongjiu. Esse seu namorado é o mesmo que Liu Huyan disse ser o namorado dela? O ar congelou. Xiao Hongjiu? O quê? Eu? O quê? Xu Shen. Semana passada, Wang Ten postou um textão no círculo de amigos, dizendo que Liu Huyan arranjou um namorado pobre. Eu vi a foto, e parece ser este aqui. Fudeu. A velocidade com que a informação circula entre os filhos de famílias ricas supera minha imaginação. Foi nesse momento que Liu Huyan voltou do trabalho. Segurando uma pasta, chegou na porta do prédio. E viu a seguinte cena. Xiao Hongjiu segurando meu braço, eu com cara de inocente. E Xu Shen sorrindo ao lado. Os passos de Liu Huyan pararam por um segundo. Apenas um segundo. Então, sem expressão, ela passou por nós, passou o cartão na catraca e subiu as escadas sem olhar para trás. Xiao Hongjiu soltou meu braço. Ela parece, não muito feliz. O que você acha? Naquela noite, 2 coisas aconteceram. Primeiro, Liu Huyan me deu uma tarefa urgente no grupo da empresa, com um prazo absurdo. Completar em 3 dias um relatório de análise de mercado que normalmente leva 2 semanas. Segundo, na hora do jantar, eu fiz um pratão de carne de porco assada. Liu Huyan saiu do quarto, sem expressão, e levou o pratão inteiro. O pratão inteiro, com o prato e tudo. Os palitos de Suzy Zhou ficaram suspensos no ar. Minha carne de porco assada, hoje não tem para você. Liu Huyan nem olhou para trás. Xiao Hongjiu testemunhou tudo e encolheu o pescoço. Ela está brava? O que você acha? Bai Ningbin revirou os olhos. Eu estava sentado à mesa, só uma mancha de óleo no lugar vazio à minha frente. Ye Qianshui mandou uma mensagem no grupo do quarto dela. Minha câmera de segurança mostra que Liu Huyan está comendo carne de porco assada no quarto dela agora. Liu Huyan?
Quando você instalou uma câmera no meu quarto? Ye Qianshui. Não instalei. Adivinhei. Liu Huyan. Ye Qianshui. Adivinhei certo, né? Ninguém no grupo ousou responder. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Mas exatamente o que, não tinha a menor ideia. Então cometi outro erro. Liguei para He Qian. Irmão Qian, acho que estraguei tudo. Fala. Uma garota me pediu para fingir ser namorado dela, e outra garota viu. Essa outra parece que ficou brava. Essa outra é a que você realmente se importa? Mais ou menos. Amigão, na pescaria isso se chama perder o peixe. Você pode parar de usar pescaria como metáfora? Me escuta. O que você precisa fazer agora é brincar com o peixe. Não correr atrás para se explicar. Explicação é disfarce. Disfarce é verdade. O que você precisa fazer é agir de forma indiferente na frente dela. Despertar o instinto de posse dela. Acho que isso não é uma boa ideia. Confia em mim. Finja que nada aconteceu, faça o que tem que fazer, deixa ela vir até você. É assim que os peixes grandes mordem a isca. Não sei por que segui o conselho dele de novo. Talvez porque na hora eu realmente não soubesse o que fazer. Resultado, fingi que nada tinha acontecido. No dia seguinte, na empresa, fiz o relatório normal, fiz hora extra normal, e a chamei de diretora Liu normalmente. Trabalho normalmente, faço hora extra normalmente, chamo-a normalmente de diretora Liu. Agindo como se nada tivesse acontecido. No terceiro dia também. No quinto dia, Liu Huya me chamou no corredor depois do expediente. Xiao, diretora Liu. Você está me evitando nestes dias? Não estou, não. Trabalhando normalmente. Normal? Você nem olha na minha cara no escritório e acha isso normal? A senhora não disse que não podemos parecer próximos na empresa? Regra 38. Ela me lançou um olhar profundo. Aquele olhar era muito complexo, com irritação e dúvida. E também algo que não consigo descrever. Você está sendo proposital ou é realmente burro? Não pude responder a essa pergunta, porque se dissesse que era proposital, estaria admitindo a ideia idiota de He Qian. Se dissesse que era burro, a situação seria ainda pior. Escolhi o silêncio. Ela se virou e foi embora. Escolher o silêncio foi claramente a pior das três opções. Naquela noite, ao voltar para a República, a atmosfera na sala de estar estava estranhamente animada. Li Shi estava no centro. Ao lado estavam Bai Ningbin, Ye Qianshui, Suzy Zhou e Shen Oushu. Xiao Hongjiu estava sentada no canto, com cara de culpa. Xiao, vem, senta. Li Shi apontou para a cadeira à sua frente. O que foi agora? Decidimos ajudar você. Me ajudar com o quê? A se reconciliar com a irmã Huyan. Disse Suzy Zhou. A atmosfera entre vocês esses dias está terrível. Minha taxa de vitória nos jogos até caiu. Qual a relação de causa e efeito? A atmosfera. A atmosfera afeta a sensibilidade. Bai Ningbin acenou com a mão. Chega de conversa fiada. O plano é o seguinte. O plano delas podia ser resumido em duas palavras. O esquema específico era: primeiro passo, Ye Qianshui ficaria responsável por, em uma certa noite, sem querer, desligar o disjuntor da República. Segundo passo, na escuridão, Suzy Zhou, sem querer, sugeriria que todos assistissem a um filme de terror, com projeção pelo celular. Terceiro passo, Bai Ningbin garantiria que, durante o filme de terror, eu e Liu Huyan sentássemos juntos. Quarto passo, Li Xia ficaria responsável por dizer algumas palavras do tipo catalisador no momento crucial. Quinto passo, Shen Oushu ficaria responsável por desenhar um quadrinho registro. E qual é o meu papel? Perguntou Xiao Hongjiu. Seu papel é calar a boca, disse Ye Qianshui. Metade dessa confusão foi causada por você. Xiao Hongjiu se aquietou. Eu ia dizer que esse plano era absurdo. Mas o olhar das 6 pessoas me fez entender que não tinha poder de veto. O plano seria executado no fim de semana, 3 dias depois. Naquela noite, às 9 horas, a luz caiu de repente. Ah! Suzy Zhou gritou primeiro, com uma atuação digna de uma melhor atriz. Calma, pessoal. Vou dar uma olhada no quadro elétrico. Bai Ningbin saiu com a lanterna do celular. Voltou 3 minutos depois, com um semblante grave. Não sei o que aconteceu, o disjuntor desarmou. Não consigo religar. Talvez só amanhã para chamar alguém para consertar. Ye Qianshui soltou na escuridão uma risadinha enigmática. E agora? Liu Huyan saiu do quarto, também com o celular na mão. Vamos assistir a um filme. Suzy Zhou levantou a mão. Projeção no celular. Tenho powerbank. E baixei um filme anteontem. Filme de terror, não. Liu Huyan disse na hora. Rápido demais. Recusou rápido demais. Por quê? Suzy Zhou piscou. Você não está com medo, está? Não estou.
Só acho que não é adequado assistir à noite. Então vamos assistir, já que não tem mais nada para fazer sem luz. As 6 começaram a provocar. Liu Huyan, em minoria, acabou sentando no sofá da sala. Então Bai Ningbin sentou-se naturalmente à sua esquerda, e eu fui enfiado à sua direita. Os outros se espalharam pelo tapete e almofadas. O filme começou. Era um terror japonês. Nos primeiros 20 minutos, tudo bem. Só uma construção de atmosfera. Aos 35 minutos, uma cara extremamente assustadora apareceu na tela. Suzy Zhou gritou. Dessa vez foi de verdade. Shen Oushu enterrou o rosto na almofada. E Liu Huyan, sua mão instintivamente agarrou o que estava mais perto. Aquilo era meu braço. As unhas dela cravaram na minha pele. Doía, mas não me mexi. Ela levou uns 5 segundos para perceber o que tinha agarrado, e então soltou rapidamente. Na escuridão. Não conseguia ver a expressão dela, mas senti que o ar ao seu lado esquentou cerca de 2 graus. LSHY falou baixinho nesse momento. Rui, se estiver com medo, chega mais perto. Não tem problema, Liu Huyan rangeu os dentes. Não estou com medo. Mas, nos 40 minutos seguintes, o ombro dela e o meu ficaram encostados, sem que ela se aproximasse de propósito. E também sem se afastar de propósito. Quando o filme terminou, Ye Qinshu, em um momento admirável, religou o disjuntor, a luz acendeu, e todos fingiram que nada tinha acontecido. Cada um foi para seu quarto. Só LSHY, ao passar por mim, murmurou. Bom trabalho. Eu não fiz nada. É verdade. Ela sorriu. Não fazer nada foi a melhor coisa que você podia fazer. A virada aconteceu um mês depois. A empresa conseguiu concorrer a um projeto importante, e Liu Hui liderou a equipe. A princípio, era uma boa notícia. Mas Wang Ten, aquele fantasma que não te larga, a empresa do pai dele era uma das concorrentes. Pior, ele subornou secretamente alguém da equipe da Liu Hui e conseguiu o esboço do nosso plano. Fez preparativos direcionados com antecedência. 2 dias antes da concorrência, Liu Hui descobriu que o plano tinha vazado. A expressão no rosto dela naquele momento, jamais vou esquecer. Não era raiva. Era uma calma extremamente contida, de quem se sentiu traída. Xiao, faça hora extra hoje à noite. Vamos refazer todo o plano do zero. Todo. Olhei nos olhos dela. O que havia ali não me permitia dizer não consigo. Ok. Naquela noite, eu e Liu Hui ficamos na sala de reunião até às 4 da manhã. Ela ficou com o arcabouço estratégico, eu com o modelo de dados e o plano de execução. No meio do caminho, voltei para casa pegar o carregador. Ye Qinshu, não sei desde quando soube da notícia, me interceptou antes de eu voltar para a empresa. Ouvi falar do vazamento do plano. Como você? Não pergunte. Só precisa saber que, se você precisar de suporte técnico, tipo rastrear o canal do vazamento, criptografar a transmissão do novo plano, eu posso ajudar. Olhei para ela. Ela estava sem expressão. Mas o tom era sério. Obrigado. Não precisa agradecer. A irmã ruim é durona, mas é uma boa pessoa. Não gosto que usem desses métodos contra gente boa. Essa foi a frase mais longa e elogiosa que Ye Qinshu já disse sobre Liu Hui. De volta à empresa. Usei a solução técnica que a Ye Qinshu tinha sugerido. Toda a transmissão do novo plano foi por canais criptografados, e os arquivos receberam marcas d'água precisas, cada cópia correspondendo a um visualizador específico. Quando Liu Hui viu essas medidas, levantou a cabeça. Onde você aprendeu isso? Foi uma colega de quarto que ensinou. Ela ficou em silêncio por um instante, e então disse. Volte e agradeça a ela por mim. No dia da concorrência, nosso novo plano venceu o projeto com uma vantagem esmagadora. O plano antigo que Wang Ten tinha em mãos era completamente inútil. A equipe dele, seguindo nosso esboço antigo, fez uma cópia idêntica. Resultado, os jurados perceberam na hora que era plágio. Porque Ye Qinshu tinha escondido no plano antigo várias armadilhas extremamente sutis, que só eram descobertas ao comparar os 2 planos. Wang Ten foi removido do projeto pelo próprio pai, e dizem que levou uma bela bronca. A festa de comemoração foi num restaurante perto da empresa. A equipe inteira foi. Liu Hui, que raramente bebe, bebeu. Ela não aguenta bem álcool. Depois de 3 taças de vinho tinto, o rosto ficou vermelho. Fomos os últimos a sair. No caminho de volta, ela ia na frente, com os passos meio instáveis. Você bebeu demais. Vai com cuidado. Não bebi nada. Você está andando em zigue-zague. É o chão que é irregular. Isso é uma calçada. Ela parou e se virou para mim. Os olhos brilhavam. Com álcool e também com outra coisa. Xiao. Por que você está sempre aparece quando acontece alguma coisa? Você está lá quando precisa consertar algo, está lá quando tem hora extra, está lá quando Wang Ten aparece, está lá quando o plano vaza.
Você, por acaso mora do meu lado só para aparecer na hora certa? Moro do seu lado porque o aluguel é barato. Ela riu. Foi a primeira vez que a vi rir daquele jeito. Não era o sorriso profissional do escritório, nem o leve levantar dos cantos da boca em casa. Era um sorriso verdadeiro, sem nenhuma máscara. Os olhos se curvaram. O nariz franziu. Aluguel barato, repetiu. E riu de novo. Você é realmente... Ela não terminou a frase. Porque tropeçou. Estendi a mão para segurá-la. Ela se apoiou no meu ombro. Sem se afastar. Quando chegamos em casa, todo mundo já tinha dormido. A luz da sala estava apagada. Só a luz do luar na varanda entrava. Ela parou em frente à porta de vidro da varanda. A luz da sala estava apagada. Só a luz do luar da varanda entrava. Ela estava parada diante da porta de vidro da varanda, de costas para o luar. E então ela fez algo que não me deu tempo de reagir. Ela se ergueu na ponta dos pés. Beijou minha bochecha. Muito leve. Leve como a luz da lua caindo sobre a pele. Então ela deu um passo para trás, me olhou, com um olhar tão lúcido que não parecia ser de alguém que tinha bebido 3 copos de vinho. Você disse agora que eu bebi demais? Você não bebeu. A partir do segundo copo, eu já estava tomando suco de uva. O garçom trocou para mim. Fiquei perplexo. Mas você estava andando em zigue-zague agora há pouco. Foi de propósito, Xiao. Ela me interrompeu. Até onde você quer que eu tome a iniciativa? Olhei para ela, Liu Huyan sob o luar. Sem a armadura do ambiente de trabalho, sem a máscara fria da República. Apenas uma garota. Uma garota que esperou por muito tempo. A regra 31. Aquela foi anulada. Quando foi anulada? Agora mesmo. Eu sorri. E então segurei a mão dela. Então, estou oficialmente te avisando. Eu gosto de você. Não é porque o aluguel é barato. Não é porque você é minha chefe. Não é porque o seu jeito de comer salada fria escondida de madrugada é fofo. Tá bom. Esse último também conta como um motivo. As orelhas dela ficaram vermelhas. Dessa vez, vi claramente. Cala a boca, ela disse, mas não soltou minha mão. Depois disso, as coisas aconteceram rápido. Embora tivéssemos declarado nossos sentimentos um ao outro, Liu Huyan, sendo orgulhosa, disse que agora ainda não podíamos ser oficialmente considerados namorados. Então decidimos não contar a ninguém por enquanto. Esse estado tácito de entendimento. Afinal, ainda tínhamos 2 relações para gerenciar, a empresa e a república. Esse plano de sigilo durou exatamente 3 dias. No primeiro dia, trocamos um beijo escondido na cozinha. Suzy Zhou de repente entrou correndo para pegar um lanche. Nos separamos na velocidade da luz. Suzy Zhou olhou para mim. Olhou para Liu Huyan. Olhou para a posição das nossas mãos, e disse: O que vocês estão tramando? Discutindo o cardápio. Liu Huyan disse, sem corar nem tremer. Precisa ficar tão perto para discutir o cardápio? Precisa para ver as fotos no celular. Suzy Zhou saiu desconfiada. No segundo dia, eu estava no sofá vendo TV, Liu Huyan sentou ao lado para ler documentos. Nossas mãos estavam entrelaçadas escondidas debaixo da almofada. Shen Youxu passou pelo corredor, olhou para baixo e viu o formato saliente debaixo da almofada. Ficou vermelha na hora, se virou e saiu correndo. Não vi nada. A voz dela veio do fim do corredor. Você realmente não viu nada, Liu Huyan gritou. No terceiro dia, fui jogar o lixo. Liu Huyan estava me esperando na escada. Aproveitamos que não havia ninguém por perto e nos beijamos. Foi nesse momento que a porta do elevador abriu. Bai Ningbin saiu. Nós 3 ficamos cara a cara. Bai Ningbin olhou para a distância entre nós. Olhou para nossas expressões, olhou para os lábios levemente inchados de Liu Huyan. Eu sabia. Ela disse, e foi embora sem olhar para trás. 10 minutos depois, o grupo da República explodiu. Bai Ningbin, pessoal. Notícia oficial, a regra 31 foi derrubada. Embora a irmã Huyan esteja teimando que ela ainda não é namorada do Xiao, mas os dois definitivamente têm um caso. Suzy Zhou. Eu sabia. Xiao rongiu, finalmente. Aposta de 3 meses. Quem me deve dinheiro? Ye Qianshui. Bai Ningbin apostou antes do ano novo chinês. É a mais próxima. Li Xia. Parabéns. Shen Youxu postou um desenho de 2 bonequinhos de mãos dadas, com 6 gatos ao redor, alguns aplaudindo, alguns comendo pipoca, alguns tirando fotos. Liu Huyan e eu estávamos na escada, olhando para a enxurrada de mensagens na tela do celular. Ela virou o celular e o encaixou na palma da mão. Agora o mundo inteiro sabe. Pelo menos é só a República. Você não conhece essas pessoas. Em 3 dias, meu círculo de amigas, o círculo de amigas delas, e até minha mãe vão ficar sabendo. Então,
Tanto faz. Ela me olhou. E então, pela primeira vez, não rebateu. Naquela noite, 6 pessoas estavam sentadas na sala de estar. Imposto de início de namoro. Li Xia falou em nome de todas. O quê? Mas você cativou o coração dela no meio de nós. Tem que pagar um preço. O preço é assumir os jantares de fim de semana pelo próximo ano. 1 ano? A gente estava pedindo 2 anos. Bai Ningbin disse. A irmã Ruia negociou para você por 1 ano. Olhei para Liu Huyan. Ela segura a xícara de café, sem expressão. O cigarro já está quase no fim. Aceita. Você não quis falar por mim, mas eu te ajudei com a promoção por 1 ano inteiro. Já não basta? Olho ao redor, 7 rostos. 6 com expressões de quem está se divertindo à minha custa, um fingindo imparcialidade. Fechado. Eu falo, e Suzy Zhou solta um grito de alegria na hora. Shen Youshu, discretamente, no iPad. Cria uma nova pasta e a batiza de coleção de receitas do mestre Shi. Ye Qianshui manda uma mensagem no grupo, sugerindo a criação de um sistema de avaliação dos pratos, de 1 a 5 estrelas. Pratos com menos de 3 estrelas são eliminados automaticamente. Xiao Hongjiu, exijo pelo menos uma refeição francesa por mês. Bai Ningbin, o teor de proteína precisa ser atingido. Liu Huyan está sentada à mesa de jantar, segurando a xícara de café com as 2 mãos. Ela não participou da discussão, mas notei que ela estava sorrindo. Não um sorriso forçado, de cortesia social, mas um sorriso muito gentil que transbordava dos olhos, como se estivesse observando uma família barulhenta e animada. Eu me aproximo e sento ao lado dela, debaixo da mesa. Os dedos dela roçaram minha mão. Não segurou, foi só um toque. Depois, ela retirou a mão, mas aquele toque foi mais caloroso do que qualquer palavra. Lá fora, a vista noturna da cidade, luzes de milhares de lares. Da cozinha, vem o barulho de Suzy Zhou revirando a geladeira. Bai Ningbin a corrige sobre a estrutura da dieta. Xiao Hongjiu discute com Ye Qianshui se culinária francesa é ou não considerada ocidental. Li Xia está rindo. Shen Youshu está desenhando. Aluguel de 1.200. 4 quartos, 2 salas. 7 colegas de apartamento com personalidades distintas. Um homem que passou de invisível a faz-tudo. De faz-tudo a quase namorado. E um contrato de convivência, que começou com 37 cláusulas. Agora tem 42. A 41ª foi adicionada na semana passada por Li Xia, proibido provocar ou fofocar excessivamente no grupo sobre a vida amorosa dos colegas. E a mais nova foi adicionada por Liu Huyan, 42ª cláusula, membros do apartamento em um relacionamento amoroso. Proibido demonstrar afeto íntimo em áreas comuns por mais de 3 segundos. Infratores ficam responsáveis pelo café da manhã, almoço e jantar de todos no dia seguinte. Suzy Zhou comentou abaixo. Sugiro mudar para 5 segundos. Em 3 segundos, não dá nem para dar um abraço direito. Liu Huyan. 3 segundos. Eu sorrio e bloqueio o celular. Rekia me mandou a última mensagem. Então você acabou mordendo a isca, hein? Não é morder a isca, é voltar para casa. Ele respondeu com um sticker de pescaria, com a legenda, todos os peixes grandes dizem isso. Não respondi mais, porque Liu Huyan me chamou. Xiao. O que vai cozinhar amanhã? O que você quiser comer. O que você fizer, eu como. Quando ela disse isso, o tom era simples, como se estivesse afirmando um fato. Mas eu entendi. Ela estava dizendo, eu confio em você. Eu me levantei. Caminhei em direção à cozinha. Amanhã é um novo dia. Na geladeira, há meio pé de couve chinesa. 4 ovos e um pedaço de tofu. Exatamente como no dia em que me mudei.